Hoje é o nosso último encontro dessas 4 aulas que tivemos, né, sobre a unidade de Teoria do Conhecimento e Educação. E a ideia aqui é que a gente trabalhe um pouco a relação entre epistemologia, que é o outro nome de Teoria do Conhecimento, né, e as teorias e práticas pedagógicas. Então, o objetivo desta aula é justamente discutir essas inter-relações entre a teoria do conhecimento, ou epistemologia, e as teorias de aprendizagem e teorias pedagógicas. Existe uma diferença entre elas estão conectadas, mas não querem dizer a mesma coisa, é importante que se frise isso, né? E enfatizar a importância, mais uma vez, né, imagino que já estejam até se convencendo disso, né, de que é muito importante, né, estudar esses conceitos, ter clareza desses conceitos na formação docente, né, e apontar, inclusive, algumas implicações políticas e éticas toda vez que nos posicionamos, enfim, de uma maneira consciente, né, também inconsciente, há implicações políticas, mas de preferência de maneira bastante clara e precisa, né, a respeito desses posicionamentos sobre o conhecimento, a aprendizagem e o homem. Né? Essas questões éticas e políticas vocês verão mais adiante na unidade de ensino que sucede justamente a aula de hoje, com a que encerramos a nossa unidade de trabalho. Então, apenas para retomar, não é, aquelas 3 perspectivas ou grandes explicações, não é, sobre a pergunta de fundo, ou essa questão que o Savater, lembram-se, colocam como uma questão da vida, né? De onde vem o conhecimento? O inatismo vai dizer que o conhecimento é inato, portanto, ele provém de uma instância, de uma dimensão que é anterior, que precede o homem, afirmando aí uma primazia do objeto sobre o sujeito, ou seja, aquilo que o homem conhece não é construído pelo próprio homem, mas se antecipa e se sobrepõe a ele, né? No empirismo, muito pelo contrário, né, como a gente viu, houve uma primazia do sujeito, uma afirmação do sujeito como um sujeito racional, capaz de produzir e construir conhecimentos a partir da experiência, ou seja, o homem como uma tábua rasa e aquilo que ele tem como conhecimento, as representações mentais, o entendimento, as suas concepções, os seus juízos, são resultado das marcas dessa experiência na mente humana. E o interacionismo, aqui, portanto, voltando um pouco, há uma primazia do sujeito sobre o objeto, diferentemente da perspectiva anterior. No interacionismo, não se privilegia nenhum nem outro, mas a relação entre um e outro, né, nesse processo de construção do conhecimento. Ora, aqueles que se dedicaram, cientistas, né, estudiosos, que se dedicaram à questão do conhecimento enquanto um processo de aprendizagem, enquanto algo que acontece desde a infância até o final da nossa vida, não é? Contribuíram aí com teorias diferentes sobre esse processo de aprendizagem. Dentro desta vertente inatista, né, lá na Grécia Antiga, vamos dizer assim, com Platão, mas também com Aristóteles, né, para entendermos isso, teríamos que nos aprofundar muito mais, mas aqui é apenas para que possamos localizar essa explicação. Platão não era um cientista, mas como filósofo tentou construir uma explicação na sua teoria da reminiscência, dizendo que, fundamentalmente, aquilo que nós conhecemos, na verdade, nós reconhecemos porque teríamos, vamos dizer assim, muitas vivências anteriores a esta vida material que nos deu a possibilidade de entrar em contato com aquelas ideias verdadeiras e universais de que trata o mito da caverna, né?
Na Idade Média, fortemente influenciado pela Igreja e pelo cristianismo, não é? Fala-se aí de um conhecimento que se dá por revelação, não é? Ou por uma aprendizagem que é quase intuitiva, o encontro do sujeito com as verdades da fé, não é? Ou, como vai formular o Descartes, por exemplo, com uma intuição, não é? Uma intuição intelectual, desde uma vez que, na visão de Descartes, por exemplo, Deus tinha nos dado toda a condição e vamos dizer assim, as habilidades, as faculdades para que conseguíssemos nos aproximar e nos apropriar destas verdades que são, na verdade, inatas, né? Que seriam, nessa visão, pré-existentes à vivência ou às experiências humanas. Não é? Muito bem. Se tomarmos, de um modo geral, essas perspectivas, ou essa perspectiva de entendimento inatista, o que nós teremos como o papel do educador, né? Quero enfatizar que esse quadro é um quadro, vamos dizer assim, apenas grosso modo, para que possamos aprofundar essas reflexões com leituras que servem de base a essa aula, né? Mas o que a gente pode ver aí é que o papel do educador na verdade, o de contribuir para atualizar aquilo que o sujeito já é, né? Porque pau que nasce torto, como diz o ditado, morre torto, né? Então, não poderíamos muito, dentro dessa perspectiva, interferir e modificar a situação, já que uma vez que entendemos o homem como uma potência, né? Um vir a ser, que realiza uma essência imutável e sobre a qual não temos nenhum poder de decisão. No empirismo, muito pelo contrário, né? Com a teoria, tomando como referência a teoria da folha de papel em branco, como se nossa mente fosse zero ao nascer, né? Hoje poderíamos falar, por exemplo, de um software ou de um pendrive que não tem nada lá dentro, né? E que, na medida em que vamos gravando alguns arquivos, teríamos ali esses conteúdos. Mais ou menos uma ideia para que a gente possa concretizar essa formulação do John Locke, né? Muito bem, se tomamos isto como verdade, qual seria o papel do educador, né? E durante muitos séculos, eu diria, e até hoje prevalece fortemente essa ideia entre professores de que o nosso papel é de transmitir conhecimentos, ou segundo algumas teorias também vindas da psicologia, de que deveríamos estimular, produzir estímulos exteriores, não é? De modo a que o aluno possa, enfim, conhecer, aprender. Na visão interacionista, não é? O papel do professor se modifica fortemente, não é? A partir da concepção de que a aprendizagem, não é? Ela não é algo que está posto, ou seja, o conhecimento não está predefinido, predeterminado. Também não se constitui apenas de uma experiência ou de uma marca do exterior para o interior, não é? Mas são construções mentais que resultam das interações dialéticas, vamos chamar assim, não é? Entre o meio natural, social e cultural, não é? E aqui nós temos, até marquei Piaget e Vygotsky como dois representantes desta visão, ainda que com fortes divergências teóricas entre eles, que é necessário aprofundar no caso do professor, né? Para que se possa ainda mais refinar essas diferenças e contrastes entre os diferentes teóricos. Mas seja como for, grosso modo, como estamos falando, né, o papel do professor se modifica fortemente na visão interacionista, de uma vez que ele passa a ser um facilitador, alguém que media as relações do sujeito com esse objeto,
na construção do conhecimento. O professor não é o responsável por inscrever conteúdos dentro do aluno, mas de provocá-lo a pensar e a construir o seu conhecimento. Veja, nós temos aqui diferentes concepções de educação e, a respeito desse tema, de que temos diferentes concepções de educação, eu gostaria de convidá-los, né, a acompanhar um pequeno vídeo, né, que trata de uma carta que índios americanos escreveram aos governantes brancos daquele país, né, respondendo a um convite que lhe fizeram para que as suas crianças frequentassem as escolas, né, dos brancos. Vamos ver que respostas eles deram e, em seguida, a gente volta a conversar. Há muitos anos, nos Estados Unidos, Virgínia e Maryland assinaram um tratado de paz com os índios das 6 nações. Ora, como as promessas e os símbolos da educação sempre foram muito adequados a momentos solenes como aquele, logo depois, os seus governantes mandaram cartas aos índios para que enviassem alguns de seus jovens às escolas dos brancos. Os chefes responderam agradecendo e recusando. A carta acabou conhecida porque, alguns anos mais tarde, Benjamin Franklin adotou o costume de divulgá-la aqui e ali. Eis o trecho que nos interessa. Nós estamos convencidos, portanto, que os senhores desejam o bem para nós e agradecemos de todo o coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas e, sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. Muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte e aprenderam toda a vossa ciência. Mas, quando eles voltavam para nós, eles eram maus corredores, ignorantes da vida da floresta e incapazes de suportarem o frio e a fome. Não sabiam como caçar o veado, matar o inimigo e construir uma cabana, e falavam a nossa língua muito mal. Eles eram, portanto, totalmente inúteis. Não serviam como guerreiros, como caçadores ou como conselheiros. Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta. E, embora não possamos aceitá-la, para mostrar a nossa gratidão, oferecemos aos nobres senhores de Virgínia que nos envie alguns dos seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens. Então, após termos assistido esse vídeo, né, que na verdade é apenas o texto da Carta dos Índios aos homens brancos, né, o que nós podemos apreender ou depreender desta resposta, né? De que, enfim, existem diferentes concepções de educação, né? E que essas concepções de educação, na verdade, elas são boas ou más em função da sociedade em que vivemos, né? E mais do que isso, da sociedade que pretendemos construir a partir da formação que, enfim, entendemos a correta ou mais adequada ou aquela desejável para os nossos jovens e para as nossas crianças, né? Então, por que esse vídeo neste momento da aula, né? Justamente para enfatizar e para deixar muito claro aqui que nós não temos uma teoria ou uma tendência, uma perspectiva melhor do que outra. Temos entendimentos diferentes, com significações completamente distintas, não é? E que, enfim, é preciso um trabalho, e esse trabalho é fortemente o trabalho da filosofia, que cada um faça sobre a reflexão necessária para que possamos nos posicionar frente a essas diferentes possibilidades, não é? Não se trata de um menu, mas se trata de entendermos qual é a nossa posição no mundo, como o vemos, ou como muitas vezes em currículos que chegam às escolas, que chegam muitas vezes já formatados, né, nos livros didáticos, em programas curriculares, as concepções que ali estão
subjacentes àquela maneira de conduzir o processo de ensino e o processo de aprendizagem. E nos posicionarmos frente a isso. Existem diferentes possibilidades, né? Então, isto posto, quero uma vez mais dizer aqui, afirmar, junto com Marcos, que já fez isso nas primeiras aulas, de que teorias são referências, não é? Nossas referências para pensar e para agir no mundo, não é? E quando eu digo referências, não é? Os alunos, estudantes de graduação, quando fazem seus trabalhos, colocam lá ao final de um texto ou de uma monografia, ou do seu trabalho de conclusão, quais foram as suas referências bibliográficas, não é? Ou de imagens. Não é? O que são essas referências? Mais do que referências das normas da BNT, não é? Nós temos que entendê-las como referências que nos fazem pensar. Quer dizer, selecionamos, inclusive, alguns autores, alguns livros, algumas obras, ou as combinamos não aleatoriamente, não é? São referências para pensarmos a realidade. Se, inclusive, as confundimos e trabalhamos com as nossas referências de forma muito eclética, né? sem consciência do modo como elas se articulam, também não dirigimos adequadamente o nosso pensar e o nosso fazer. Não é? É preciso esse aprofundamento, é preciso que, inclusive, trabalhemos aproximando os autores, aproximando pensamentos e linhas de pensamento, para que possamos construir a nossa própria perspectiva e nosso próprio entendimento dessas relações, né? Vejo que naquela aula inicial aqui comigo, eu trouxe a vocês um texto que encontrei no meio de um livro, um texto escrito pelo meu professor Marcos Lorieri, meu professor à época, não é? E que me serviu de referência por muito tempo e continua. Não é? Então, não só está na referência bibliográfica, mas também no modo como penso, no modo como conduzo as minhas aulas e naquilo que acredito. Não é? Combinado, evidentemente, com o universo de outros pensadores que ajudam a nos encontrar, né, nesta geografia, né, do pensamento. E essas referências, né, também, quando chegamos a um lugar, por exemplo, que nunca estivemos, hoje temos aí a ajuda da tecnologia, baixa um aplicativo e o GPS nos conduz aonde queremos ir. Não é? Mas é importante que a gente possa, inclusive, avaliar se efetivamente o aparelho nos leva aonde queremos ir. Né? Então, mais do que nunca, somos chamados a pensar seriamente nas referências que temos e que pretendemos propor às nossas crianças e aos nossos jovens. Não é? Diante de uma avalanche de informações, como eu já disse, que temos hoje ao acessar a internet, o mundo da internet, é preciso que a gente tenha clareza do que queremos para poder, inclusive, fazermos uma boa seleção do que interessa para nós e do que não interessa. Por isso, é importante que a gente saia, né, para usar a imagem da caverna de Platão, de que fala Saramago. Eu deixei num slide, acredito que deve ter sido na segunda aula do nosso encontro, uma referência, ali quando tratamos do mito da caverna, uma dica para vocês que eu recomendo fortemente, um vídeo em que Saramago afirma, não é, de que nós nunca estivemos, nunca vivemos tanto na caverna de Platão como atualmente. E é disso que nos cabe alertá-los como futuros professores. Né? Vejam, uma pesquisa feita por um professor, pesquisador da Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Federal, ainda na década de 1990, no ano de 93, esse livro foi publicado, não é? Mas que até hoje é uma referência
quando tratamos dessas questões da epistemologia e o trabalho pedagógico do professor. O que ele, em síntese, nos mostra, né, com essa pesquisa? Que grande parte dos professores que foram pesquisados por ele mantém uma visão de senso comum subjacente às suas práticas pedagógicas, né? Então, não tem clareza, como eu havia dito, dessas distinções entre as posições epistemológicas, teorias de aprendizagem e concepções pedagógicas que devem orientar o trabalho do professor. O que acaba acontecendo? Acaba confundindo essas posições e saindo muitas vezes uma prática contraditória, também imprecisa, enfim, que no fundo as crianças percebem, né? Os jovens percebem, porque uma coisa o professor diz, outra coisa é aquilo que ele faz, e essas epistemologias aparecem justamente na nossa conduta como professores, né? E essas contradições também. A título apenas de exemplo, eu vou citar aqui uns trechos reproduzidos do livro do professor Fernando Becker, para que a gente possa ilustrar essas confusões ou essas concepções, né? Dizia uma professora, a criança usa basicamente os sentidos dela, a visão, a audição, a fala. Conhecimento é perceber a realidade, as formas como se dá, isto foi literalmente copiado de um texto da professora, né? Infelizmente tem um erro aqui, como se dão as coisas na realidade. Conhecer é perceber principalmente. Fica claro que essa professora tem uma visão fortemente empirista, né? Influenciada pela visão de que o aluno é uma folha de papel em branco. Aqui isso fica ainda mais claro, nesse depoimento. O aluno é como a anilina no papel em branco. Veja, a imagem, inclusive, é a mesma. Que a gente tinge, passa para o papel. O aluno assimila, elabora, coloca com as próprias palavras. Veja como há aqui uma espécie de contradição de duas perspectivas epistemológicas convivendo. Ora, se ele é uma anilina no papel em branco, ainda assim, a professora está dizendo que o aluno elabora, ele coloca com as suas próprias palavras. Há uma mistura de concepções, uma ausência de clareza, de entendimento dessa professora sobre o próprio processo de trabalho, que é o conhecimento. Trabalhamos com o conhecimento. E o conhecimento é o processo do aluno conhecer e de aprender. Precisamos ter noção clara de como esse processo acontece. Acho que o conhecimento é um fenômeno da pessoa. Agora, em se tratando, por exemplo, de verdades irrefutáveis, seria uma definição a priori ou coisa assim. Aqui nós temos um depoimento da professora que fortemente se alinha com uma visão inatista, né? Esses conhecimentos estariam definidos a priori. Este próximo nos dá uma ideia de que há aqui uma concepção empirista, né, na ideia e na palavra estímulo, né, mas também deflagrando processos mentais e exercitando operações mentais. Então, aqui há também uma forte mistura de ideias e de teorias que não foram adequadamente analisadas e compreendidas na sua profundidade, né? E o grande prejuízo é exatamente esse, porque o nosso trabalho como professores inclui o conhecimento que já temos e que precisamos, de alguma forma, compartilhar com o nosso aluno, mas também o conhecimento do nosso aluno. Precisamos entendê-lo, nos colocarmos na sua perspectiva para que possamos ensiná-lo. Então, o nosso trabalho inclui não só o conteúdo daquilo que precisamos ensinar, mas também o processo que envolve esta relação tão delicada que é a relação professor-aluno, né? Então, vejo que o Fernando Becker conclui dizendo que o professor é sujeito, entre aspas, né, de uma epistemologia inconsciente, da qual ele não tem controle. E quando não temos controle sobre aquilo que fazemos, alguém tem esse controle por nós. E aí entramos
no campo da política. Bom, chegamos ao final da nossa aula e ao final desta unidade de ensino. Não é? Então, ainda é preciso dizer algumas palavras, né? Nossas opções epistemológicas, elas têm consequências e implicações éticas e políticas que nenhum educador crítico, ou que se pretenda crítico, pode se dar ao luxo de desconhecer. Mas esses são temas que vocês vão trabalhar nas próximas aulas com ética e política com a professora Terezinha Rios. Até breve.